Alô, galerinha de ouro! Mais um vídeo aqui para você nesse canal top. Nós vamos falar agora sobre como identificar uma pintura para um polimento correto. Você sabe identificar? Você tem dúvida? Você quer saber como fazer uma sequência correta de polimento? Então vamos lá? Vamos falar aqui para vocês sobre a diferença, conforme eu falei. A gente vai mostrar para você como você identificar uma pintura para um polimento correto. Muita gente tem dúvida, olha para a pintura assim e diz, e agora? O que vou usar? Porque você pega uma pintura de um carro zero, seminovo, e ele tem uns 6, 7 meses de uso, já andou no asfalto, tem muita contaminação. Qual a sequência que eu vou fazer? Que massa de corte eu vou usar? Então essas dúvidas geram, porque realmente tem diferença. Uma pintura de um carro já bem usado, uma pintura de um carro que foi repintado e ela precisa de um corte mais pesado, e uma pintura que é original e ela precisa de um tratamento mais sensível. Então essa diferença que eu vou mostrar para você aqui agora. Então desde já eu peço para você que curta, compartilha aí, dá um joinha, porque isso cresce o vídeo, o YouTube entende que nossos conteúdos são relevantes e você pode estar ajudando a gente, porque a gente está trabalhando, tem que parar. Não estou aqui cobrando isso de vocês, mas de coração, faça isso aí, ajuda muito. E no finalzinho eu vou chamar vocês para uma novidade e vocês podem estar aí me ajudando e eu vou ajudar vocês também. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que fazer, vou polir um carro de um cliente, seja onde você está trabalhando, seja quem quer entrar nessa estética. Você vai polir um carro de um cliente, o primeiro ponto que você tem que fazer é a avaliação da pintura. Isso na ação do polimento, tá certo? Existe o tratamento, a negociação antes, mas aí isso aí é outro vídeo, é outro assunto. Mas o foco aqui é como você identificar o mais básico possível de uma pintura. Então eu estou com um carro aqui 2017, aparentemente original, eu já avaliei a pintura. Então é um carro que tem algumas imperfeições, mas eu não posso chegar e simplesmente aplicar uma massa de corte pesada e já querer um bom resultado ou se vai realmente resolver o meu problema. Eu avalio a pintura, se ela primeiro ponto, se ela tem verniz, se ela é de PU, sólida. A diferença da sólida para com verniz é que alguns pretos, alguns vermelhos, alguns azuis, brancos, elas são sólidas. Então são tintas pigmentadas com um brilho já dentro. Uma comparação que eu posso fazer aqui para você, mas a grosso modo, mas dá para você entender um pouco, é o esmalte feminino que usa na unha. Você pode observar que elas passam e já tem aquele brilho. Então essa tinta, no caso essa daqui, ela é perolizada, é um preto perolizado, certo? Mas tem outras pinturas que você vai observar, ela não tem. Eu vou encostar aqui a câmera para vocês verem a diferença que eu estou falando. Tá vendo esses pintozinhos, esses pinguinhos aí, ó, parecendo um chuvisco? Se você observar aqui, ó, na contraluz aqui, ó, do lado da luz, ó, isso aqui são as pérolas, são pigmentozinhos metálicos que eles colocam. Chamam de pérolas porque são outros materiais. Já a pintura metálica é bem idêntica, é bem parecida. Em vez de ser pérolas, são fragmentos minúsculos de alumínio, tá certo? Que entra principalmente na prata. Ali eles colocam a metálica, uns fragmentos de metal para deixar a tinta muito mais resistente, tá certo? É como você imagine uma massa de pedreiro. Uma analogia aqui meia grosseira, mas dá para você entender. Quando você vai fazer um concreto para ficar mais resistente, né, você vai colocar a brita dentro do concreto. Então você consegue ter uma resistência maior para determinado peso, de uma coluna, de uma viga, de uma laje. Então na pintura não é diferente, tá certo? Então a pintura sólida, ela não tem essa mesma resistência que tem uma pintura perolizada, metálica. Então são vários tipos de pintura, mas a gente está destacando aqui as que a gente mais vê no mercado, certo? Então você não pode comparar uma pintura metálica com uma PU. Qual a diferença? Essa daqui vem o verniz, tem a camada do verniz. A outra não. Ela é uma pintura que tem um pigmento, o brilho nela própria. Então você não tem como comparar a resistência de uma perolizada, uma metálica, com uma PU. A camada de verniz, ela vai proteger muito mais do que a sólida. A sólida, ela demanda mais cuidados.
o sol, a ação do tempo, ela vai danificar muito mais rápido. Por isso que, se você for observar na compra do veículo, sempre eles vão perguntar se você quer uma pintura de cor sólida ou uma metálica ou perolizada. Com isso você vai pagar uma diferença aí de uns 3, 4 mil reais, dependendo do veículo. Então é muito importante. Você pega às vezes mais barato, só que lá na frente você vai ter um retrabalho muito rápido na pintura sólida, tá certo? Então essa é uma característica. Então o polidor ele tem que observar. Segundo passo, já sei que a pintura não é sólida, é de verniz. Eu tenho que ver a espessura do verniz. Se ela é original, você, pela fabricante, você entrando nos códigos, você consegue aí. Mas com o tempo, o passar do tempo, o pessoal tem aí canetas que medem, tem aparelhos que medem a micra, a espessura. A micra, vou pegar aqui para vocês verem, é como se fosse isso aqui, tá certo? Essa espessura aqui de um papel, a espessura de um papel é fininha. Isso aqui é micra. É como se cada fornecedor ele trabalha com um tipo de espessura, certo? Então você pode dizer, mas é como eu vou saber? Você consegue identificar pelo valor do veículo. Por exemplo, um veículo popular com verniz, eles jamais vão aplicar um verniz de alto sólido. Eles vão ter um verniz aí médio para baixo, certo? Você vai pagar um preço de uma Hilux, ela custa hoje quase 400 mil reais. Então, provavelmente o fabricante vai aplicar uma verniz de alto sólido, um verniz de capacidade maior. Então, se você está fazendo um carrinho popular, você sabe que o verniz não tem a mesma resistência. Então, por isso aí uma dica que você pode estar aplicando a cera de acordo com a necessidade. Então, pessoal, fica aí, eu vou explicar para você agora como você consegue equalizar isso, certo? Então, vamos lá, você vai equalizar isso. Então, você identificou essas pinturas. Primeiro passo, você viu que não é sólida. O segundo passo, você agora vai avaliar que tipo de material você vai utilizar, ou a boina. Aí o próximo passo, tá certo? No segundo passo, você vai ver aqui se avaliou a pintura. Então, qual tipo de boina eu vou iniciar nesse carro, por exemplo? Esse carro aqui, estou observando aqui, teve um retrabalhozinho nesse paralama, certo? Tá aqui, eu já observei, não é original esse paralama. Tem micras fissuras aqui de pedras, pequenas pedras. Nós tivemos aqui, ó, algumas falhas na pintura, que isso na fábrica é muito difícil sair. Não vou dizer eu sei que é impossível. Por que eu falo isso? Porque eu tenho uma autoridade nesse sentido. Eu trabalhei 12 anos na montadora, aqui na fábrica na Bahia, em Camaçari. São 12 anos, certo? Dentro da Ford em Camaçari, no Complexo Industrial Ford Nordeste. Então são 12 anos lá dentro, todo tipo de situações a gente vivenciou. Então, eu estou falando com propriedade de quem já trabalhou numa montadora. Então, nós temos a Toyota, que hoje é uma das líderes mundiais em qualidade. Muitos exemplos da Toyota foi colocado em prática em muitas montadoras hoje. Porém, aqui já foi retrabalhado, tá certo? Porém, aqui dá um aspecto de original. Então, eu tenho que trabalhar conforme a pintura me dá a condição. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com a massa de corte pesada? Não. Você pode sim trabalhar aí com a massa intermediária. Uma massa, hoje você tem no mercado aí já 3 em 1, uma aplicação só, você já consegue matar o problema de acordo com a sua profissionalidade, você consegue, tendo técnicas para fazer isso. Você tem aqui um refinozinho mais pesado, médio, abaixo dessa um pouco, e tem esse como refino terceiro. Você pode trabalhar daqui em diante, tá certo? Se você trabalhar com essa aqui, você usa muito pouco, e aí você vai entrar com uma boina macia. Dá para você entender? Quando você entrar com a boina, certo? Que é outro ponto que eu vou falar agora. Se você usa massa de corte para certos carros, você vai usar em quantidade menores, e se possível trabalhar com água, um pouquinho, vai pulverizando e trabalhando. Aí você usa uma boina de macia para baixo, nunca para cima, agressividade para baixo, tá certo? Mas se você vai trabalhar com essa daqui, um refinozinho, certo? Um corte mais leve, você pode estar trabalhando essa pintura como eu vou fazer aqui, tá certo? Você vai sentir, no finalzinho aqui, eu vou dar uma passadinha aqui só no ponto para você ver como você vai sentir, tá certo? Então você pode trabalhar com essa daqui e uma boina macia. Se você tiver só uma boinazinha de corte, tá boa, tá nova, e essa aqui é dupla face, tá? O mais corte aqui, o branco, macia. Então eu vou trabalhar daqui para baixo. Se eu entrar com essa daqui, eu tenho que colocar uma boina muito mais leve, certo?
Se você tiver uma experiência boa, você pode estar usando sim essa daqui, tá certo? Daí para baixo. Porém, eu recomendo sempre na pintura mais nova, tá ali, é poucos riscos, é só para dar uma renovada na pintura, uma restaurada na pintura. Então você trabalha com um tipo de massa mais leve, ou seja, um refino aí para baixo. Você pode trabalhar uma aplicação e vai ficar super atraente o carro, tá certo? Qual a boina usar? Então vamos falar sobre a boina. Como eu falei, se a pintura tá meio grosseira, foi um retrabalho de pintura, o pintor fez e deixou ainda muita coisa grossa, você trabalha com essa parte aqui mais agressiva, certo? E aí você pode sim usar um corte e depois você inverte a boina, troca de boina e você vem trazendo com o refino. Fez isso aí, geralmente eu faço com 2 etapas, o corte, o refino, o lustro, um dos dois eu utilizo e já finalizo. Porque eu não uso as 3 etapas, demora muito e eu consigo já finalizar. Eu percebi que a abrasividade dos dois aqui é muito parecida, não dá para diferenciar. Pode procurar vídeos aí no canal, você vai ver, pessoal, os pessoal mais experientes falam que não tem muita diferença. Eu já fazia isso, né? Mas para confirmando, a gente vai observando a evolução do mercado e nós vemos isso. Então você fez isso, usou uma boina macia, certo? Um refino para essa pintura mais nova. Isso cabe para qualquer tipo de pintura, uma pintura muito bonita, tá nova, essa pintura não tá ruim, ela tá com alguns riscos muito superficiais, muito leve, eu consigo resolver. Se for algum lugar que esteja algum ponto danificado aqui mais forte, aí você vai utilizar, se for necessário, até um lixamento para nivelar aquele risco, e você pode estar assim usando essa massa só naquele ponto. Deu para entender? Naquele ponto. Não na peça toda, mas no ponto. Por exemplo, aqui tem uns níveis aqui pesados. Tem 3 riscos aqui que eu vou observar. E se for necessário, eu posso sim estar usando ela. Tá certo? Então, mas o restante não é necessário, porque você pode gerar uma holografia sem necessidade. Eu gosto muito de utilizar a de lã, certo? Essa daqui ela é mista, tá certo? E depois a de espuma, para dar um acabamento mais adequado. Fica ótimo. Então, resolvida a questão das boinas, você vai usar. Se você entrar, recapitulando, se você entrar com uma massa mais agressiva, coloque a boina menos agressiva possível. Porque a pintura nova não é preciso muito corte, é só para dar uma restaurada. O cliente quer o carro brilhando, certo? Realmente brilhando, não camuflado. Então, com isso você consegue. Se você entra com a massa mais leve, você usa assim uma boina. Você pode estar usando uma boinazinha assim macia também para baixo, tá certo? Porque você tem aí 3 tipos de boina: a corte mais pesado, a macia e aquela para refino, que é a super macia. Então, sempre nesses carros aqui eu recomendo você trabalhar da macia para a última, tá certo? Que é a super macia. Você tem aí no mercado, geralmente você observa que eles sempre vendem o kit, 3 boinas, tá certo? No caso essa daqui, nós temos a branca, a amarela e a preta, é muito mais macia. Então essa daqui é só para finalizar o acabamento da pintura, tá certo? Então bora lá. Finalização. Feito todas essas etapas que você viu, né? Você avaliou a pintura, entrou com a massa correta, fez o polimento. Você agora vai entrar com a finalização. Jamais deixe a pintura polida sem a proteção da cera cristalizadora. Ela vai dar uma resistência maior, porque você está dando atrito na boina, você está dando atrito na pintura, certo? Com a máquina, você está esquentando a pintura, você está amolecendo o verniz, você está amolecendo a pintura, se for o caso da PU. Então você tem que proteger ela, seja com uma vitrificação, seja com uma cera de carnaúba, que eu recomendo aí, tem várias no mercado, você pode escolher, mas não pode deixar de colocar uma cera. Isso você vai dar uma proteção na pintura. Você pode observar, se você polir o carro aqui, você vai limpar, vai fazer o revelador de holograma nele, vai passar, e aí a pintura fica muito sensível. Naqueles momentos que você trabalhou nela, esquentou, e ela vai ficar sensível. Pode qualquer garoa aí fora, qualquer poeira, principalmente no preto, já vai começar a danificar a pintura novamente, e seu trabalho fica a desejar. Então você aqui vê, tá certo? O que é necessário. Eu vou aqui dar uma utilizada nela aqui para a gente ver o que eu estou falando, tá certo? Um refino,
certo? Uma massa já me dá corte, mas ela é mais leve. Nós vamos colocar aqui na boina. Você observa que ele está cheio de risco, mas você observa que você pode espalhar aqui também, ó, ou com a própria máquina. Essa é a rotativa. A rotativa você vai a velocidade aqui no 4, mais ou menos 2.000, 1.800 a 2.000 RPM, tá certo? Ó, nada de muita força, só um apoio. Mais uma aplicada. Esse aqui é um polimento intermediário que eu estou fazendo e eu vou mostrar para vocês que dá para fazer com poucas etapas. Isso você avaliando a pintura antes, você consegue pular várias etapas. Vamos passar aqui um reveladorzinho, certo? E vamos ver como ficou. Observa que já começou a melhorar, tá vendo? Ainda tem alguns riscos, se eu desligar aqui a luz você não percebe mais nada. Tá perfeita a pintura. Agora, pessoal, vou fazer o acabamento, certo? Vocês vão ver com a rótula. E eu estou usando aqui o refino para finalizar esse ponto. Só para vocês sentirem aqui o que eu estou falando. Diminuir aqui a velocidade. Lá em cima, 50%. Aí você vai mais de uma volta, tá certo? Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui dá pra você ver aqui do lado na luz, ó. Tem o risco. Tá? Holografias aqui, ó. Mas aqui já foi resolvido. Você vê se foi rápido. Uma aplicação, certo? Com o refino na boina macia. E no finalzinho um acabamento com a rota orbital. Mas se você não tiver a rota, você pode trocar a boina. Você trocaria a boina lá para espuma, um prato menor. E você faria com o refino aqui. Tá pronto. E aqui você, como eu falei, com a proteção, tá certo? Essa daqui é para 7 meses de proteção, essa daqui da Vonix, certo? É o que o fornecedor garante. Eu estou fazendo só um pedacinho aqui para vocês sentirem aqui o que eu estou falando, que dá para fazer. Não adianta a teoria sem a prática, tá certo? Ó, fez só esse pedacinho, pronto. Aqui, deixa assim uns 5 a 10 segundos, só que para o vídeo não ficar longo, eu vou tirar para vocês logo. Então, conforme eu disse, você pode deixar de 10 a 15 segundos, de 5, 10 segundos. Você vai fazendo aí um tempinho para que ele tenha uma reação mais eficaz. E ele é híbrido. Essa massa aqui, ela cera aqui era híbrida. Então, olha o brilho que ela está nos dando, tá certo? Olha, pessoal, a diferença. Vou botar aqui o refletor para vocês verem a diferença, tá vendo? Ó, aqui dá para você entender que mais ou menos a faixa, onde eu puli só nesse ponto. Perfeita. Aqui toda a holografia você vai ver a diferença. Então vocês viram que é uma pintura nova. Então é de suma importância, pessoal, não vá chegando já aplicando massa daqui, massa dali. Eu vou botar minha boina daqui toda suja, vou botar essa grosseira aqui porque eu vou resolver logo. Não. Você não vai ter um trabalho excelente. Está aqui 100% resolvido, não tem holografia. Você vê que a lâmpada aqui mostraria, ó, não tem, está perfeita. Por quê? A forma correta. Então, esse carro aqui, você consegue fazer em 2 etapazinhas aí. E se você insistir um pouco naquela que eu estava ali, mais uma aplicação, mais leve, é porque não dá tempo a gente mostrar tudo. Isso é com o tempo que você vai pegando, eu consigo resolver só com ela. Mas para ficar um trabalho mais atraente, eu consigo fazer ainda, mesmo sendo intermediário, eu faço desse jeito. Conforme eu falei, certo? A surpresa no final. Pessoal, nós estamos preparando aí um curso para vocês de lavagem de moto, um mini curso. Qual o intuito? É preparar vocês. Às vezes muita gente não tem condição de fazer um curso mais caro,
e começar um centro de estética, tem muita dificuldade para iniciar. A moto, o investimento é muito pouco. Você pode fazer uma garagem, fazer um estabelecimentozinho aí caprichado e você chamar a atenção na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E você não vai faltar moto para você iniciar. Não vai faltar trabalho, você vai faturar muito, vai surpreender com o faturamento que você pode estar aí adquirindo, montando esse negócio para você. Para que você possa partir da moto para o veículo, do veículo, você montar a sua estética automotiva. Se você tem interesse, deixa nos comentários. Agora lembrando, você vai dizer eu quero. Vai ser 100% gratuito, de coração nós vamos fazer e nós vamos ajudar vocês. Para que vocês consigam desenvolver um trabalho e consigam faturar com ele e dizer realmente que consegui fazer um trabalho, conseguir montar meu negócio e estou faturando. Esse é o nosso objetivo, para você crescer junto com a gente, tá certo? Então você diga eu quero, eu vou deixar o grupo do WhatsApp para você entrar e você vai dizer. E tem um detalhe, eu só vou dar esse curso para quem é inscrito no canal, a única exigência que eu peço, para que você ajude esse canal a crescer. Esse mini curso vai ter lavagem básica a completa, a lavagem básica da moto, a técnica, como você restaurar um plástico, como você lavar o motor da moto, como você fazer uma restauração, um acabamento, um aceramento, ou até mesmo, se depender, a gente já pode colocar também um polimento aí para a moto. Então você tem uma estéticazinha voltada para a moto que dá muito resultado, tá certo? Então desde já compartilha, comenta e se inscreve para não ficar de fora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.